Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez a gente vai se encontrar aqui para dar continuidade aos nossos estudos, falando exatamente sobre o direito das sucessões. Na aula anterior, a gente falou sobre a teoria geral das sucessões testamentárias, abordando as regras gerais, capacidade ativa, capacidade passiva e outros conteúdos voltados às regras para se poder fazer testamento. Na aula de hoje, a gente vai começar a elucidar algumas dúvidas que ocorreram para alguns alunos que me mandaram questões ou questionamentos falando sobre alguns pontos específicos. O primeiro ponto que eu vou falar hoje é exatamente sobre as distinções de caducidade testamentária, sobre nulidade testamentária e sobre revogação. Muita gente, algumas pessoas, na verdade, me falaram assim: Cláudio, isso é tudo a mesma coisa ou não? O que é que diferencia um instituto do outro? Beleza, então eu vou tratar disso com vocês para a gente elucidar todas essas questões de forma mais pontual. Em seguida, a gente vai tratar dos testamentos ordinários, das formas de testamento. E aí a gente vai percorrer todas as classificações ou todos os tipos de testamentos que a gente encontra no nosso ordenamento, ok? Então, vamos lá tratar do primeiro assunto do dia. Como eu disse, a primeira questão vai tratar exatamente sobre a questão da caducidade testamentária. Então, Cláudio, o que seria a caducidade testamentária? A caducidade testamentária nada mais é do que a perda da eficiência, da eficácia ou até mesmo da viabilidade de cumprimento do testamento. E esta caducidade, ela vai poder ocorrer, ela vai poder se dar por duas naturezas. A primeira, a caducidade objetiva, que como diz o nome, atingirá o objeto do testamento, a coisa que é objeto daquela disposição testamentária. E a segunda modalidade é exatamente a caducidade subjetiva, e neste caso haverá de incorrer, de ter uma problemática sobre a pessoa que iria receber aquele patrimônio, aquela disposição testamentária. Como assim? Veja só, quando eu falo em caducidade, nós temos a caducidade objetiva e ela diz respeito exatamente a uma condição impactante que inviabiliza o cumprimento do testamento em razão do objeto. Assim sendo, nós vamos ver que esta inviabilização se dá, por exemplo, quando ao tempo que eu faço o testamento, quando eu fiz o testamento, eu tinha, por exemplo, uma propriedade imóvel, ou um bem imóvel, ou um bem semovente. Vamos lá dizer que eu tinha um cavalo, para não perder da linha que eu gosto. Vamos dizer que eu tinha um cavalo e eu disse no meu testamento que deixava o meu cavalo para Joãozinho. Beleza, o testamento é válido, ele não tem nenhum defeito na sua constituição e a partir disso vocês vão ver que transcorreu certo tempo, do tempo que eu fiz o testamento ao tempo que eu efetivamente faleci. E transcorreu, por exemplo, 5 anos. Só que alguns meses antes de eu morrer, o cavalo que eu tinha deixado para Joãozinho faleceu. Vocês vão ver dessa forma que o testamento ele é válido, ele não foi revogado, mas ele não tem como ser cumprido. Por quê? Porque houve uma inviabilização, houve um problema de eficácia desse testamento por conta da perda do objeto. E aí nós temos exatamente a caducidade objetiva desse testamento. Ou seja, aquele bem não vai poder ser entregue porque aquele cavalo certo e determinado que eu deixei, ele foi extinto. Por outra vez, a gente pode também falar sobre a caducidade subjetiva. E aí a ineficiência, a impossibilitação, ela atinge a pessoa. No mesmo exemplo, eu deixei um cavalo para Joãozinho. Aquele cavalo certo e determinado transcorreu 5 anos entre a minha
disposição testamentária e o meu falecimento, só que neste ínterim, neste transcorrer de 5 anos, o próprio Joãozinho foi quem faleceu. E aí inviabilizou-se, e aí tornou impossível de satisfação para Joãozinho esta disposição testamentária. E aí nós temos exatamente que a impossibilitação ele não decorre da inviabilização da coisa, mas sim da inviabilização da pessoa que ia receber, porque ela foi premoriente à minha pessoa. A partir disso, certamente você deve estar se questionando, mas Cláudio, e se ele tinha descendentes? Não vai ter o direito de representação? E aí eu lembro a vocês que o direito de representação ele é um instituto exclusivo lá da sucessão legítima. Aqui, caso eu tivesse procedido de forma preventiva, eu poderia ter nomeado o chamado substituto ou beneficiário substituto para esta disposição testamentária. Beleza? Então fica alertado quanto à questão da caducidade e as suas duas modalidades. Pois bem, um outro instituto muito relevante e muito interessante da gente analisar é exatamente a questão da nulidade testamentária, que não tem nada a ver com a caducidade. A nulidade, pessoal, está ligada, está vinculada a defeitos, a vícios formais ou materiais e em relação à capacidade ativa ou passiva de um testamento. Vejam vocês que quando se fala em nulidade, nós temos evidentemente que perquirir a presença de vícios que anulem, que sejam capazes de anular este testamento. Para tanto, a gente pode citar, por exemplo, a falta do discernimento, a falta da condição de idade de 16 anos para fazer testamento, ou também as chamadas atribuições de erro dolo previstas lá no artigo 1909 do Código Civil. Além delas, eu quero trazer um especial destaque ao artigo 1863 do Código Civil, que ainda trata das disposições gerais dos testamentos e de suas formas, que diz a seguinte regra: é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Na aula passada vocês viram que uma das regras, uma das características que eu falei do testamento é exatamente o fato dele ser personalíssimo e ser individual. E aí, quando se faz os chamados testamentos conjuntivos ou testamento a duas mãos, se cria, por óbice e por vedação do artigo 1863, desta forma de realização de testamento, se cria uma nulidade ao testamento, que é feito de forma simultânea, recíproca ou correspectiva. E simultâneo é aqueles que fazem junto, recíproco é aquele que um beneficia ao outro, ou seja, eles fazem com o intuito deliberado e combinado de beneficiar uma a outra parte. E correspectivo é aqueles que eles fazem com o intuito deliberado de beneficiar alguma parte que não está fazendo o testamento. E aí vocês vão ver que isso são os chamados testamentos a duas mãos, ou seja, porque ele viola a individualidade, ele viola o aspecto personalíssimo do testamento e por isso gera uma nulidade. E aí, pessoal, essas nulidades, eu lembro a vocês que elas, tão logo sejam conhecidas, terão um prazo de 5 anos para serem arguídas, conforme estabelece o artigo 1859 do Código Civil, que data 5 anos do registro daquele testamento. Evidentemente que se não houver registro, leva-se esse prazo ao conhecimento desse testamento, que se dá via de regra com a abertura da sucessão. Beleza? Então, é totalmente diverso, é totalmente diferente a questão da nulidade da questão da caducidade. E então a gente também tem agora um novo aspecto a tratar,
e seria o último dessa introdução, que é a questão da revogabilidade, beleza? É uma característica do testamento, é o fato de todo testamento ser revogável. E isso também se difere tanto da caducidade como também da nulidade. Veja só, desta forma, a gente tem que perceber que a revogação ela é um ato voluntário do testador, cabendo exclusivamente a ele. Então, a revogação, pessoal, é exatamente o ato que é praticado pelo testador a partir de sua vontade e que visa tornar sem efeito ou mesmo modificar aquele testamento. E é interessante a gente ver o artigo 1969, que veja o que é que ele diz. Esse artigo, ele, via de regra, traz uma interpretação equivocada às pessoas, porque ele diz, o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Isso induz a uma interpretação que as pessoas dizem, olha, ele tem que ser revogado da mesma forma como foi feito. Ou seja, se eu fiz um testamento público, eu só posso revogar por testamento público. E isso não é verdade. É preciso dizer que entre os testamentos não há hierarquia entre as formas de testamento. Por isso mesmo que o legislador diz que um testamento pode ser revogado pela mesma forma como pode ser feito e não como foi feito. Ou seja, eu fazendo um testamento na modalidade pública, certamente eu vou poder revogar esse testamento, desde que o faça através de um outro testamento, independente da espécie e independente do modelo que eu adotar. Eu posso revogar um testamento público através de um privado, um cerrado através de um testamento público, desde que eu o faça observando as regras inerentes a cada um desses testamentos. Beleza? E uma curiosidade, galera, interessante, está previsto lá no artigo 1972. 1972 do Código Civil, ele prevê a revogação do testamento cerrado a partir do rompimento, a partir vamos dizer, descerração desse testamento pelo testador ou por terceiro que por ele seja autorizado. Então, é interessante ver que o testamento cerrado ele tem essa peculiaridade. Nós vamos já passar a estudar estas formas ou os tipos de testamento, beleza? Então, esclarecido e dissolvidas as dúvidas sobre caducidade, sobre nulidade e sobre revogação, a gente pode dar continuidade à nossa matéria, falando agora dos testamentos ou das espécies de testamentos, beleza? Pois bem, galera, quanto às formas de testamento, os testamentos se dividem em dois grandes conjuntos de testamento, os chamados testamentos ordinários e os chamados testamentos especiais. Agora nós vamos tratar dos testamentos ordinários, que reúnem testamentos que todas as pessoas podem fazer em circunstâncias normais, em circunstâncias do nosso dia a dia. E ele tem 3 formas de testamento, chamado testamento público, testamento cerrado e o testamento privado. Os 3 são formas de testamento. Cláudio, existe uma forma melhor do que a outra? Não, existe uma forma mais adequada do que a outra para determinada pessoa ou para determinada circunstância. E aí, tratam-se das especificidades, das especificações de cada testamento voltadas à sua finalidade, à sua melhor aplicação. E a gente vai ver a partir de agora, falando um pouco sobre os testamentos públicos e em seguida os demais. O testamento público, como eu falava, ele acho que é o mais conhecido, porque ele é o mais romantizado, ele é o mais, vamos dizer, deflagrado nas histórias, nos contos, etc.
porque ele tem um viés de registro público, de ato registral público. E como o próprio nome sugere, o testamento público, ele não é gravado de sigilo. Ele é um testamento que fica público e ele é formalizado perante o oficial de registro do cartório ou o seu substituto, de forma a que ele é inscrito e resguardado quanto ao seu conteúdo dentro deste cartório, ou seja, se torna um ato que é muito mais seguro de ser alterado, de ser, vamos dizer, danificado ou mesmo de se perder, porque ele está lá registrado de forma pública, de forma a fazer constar dentro dos escritos do cartório a sua manifestação de vontade. E ele é bem solenizado. Ele é bem solenizado porque ele é feito perante uma autoridade que detém fé pública, ou seja, o tabelião ele tem fé pública para outorgar aquele testamento. E é previsto lá no artigo 1864, que vai dizer, são requisitos essenciais do testamento público ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos, ou seja, efetivamente quem escreve, quem reduz a termo o testamento é o tabelião ou o seu substituto. Se segundo, lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Ou seja, haverá, por conseguinte, um ato de conferência. O testamento vai ser lido ou pelo tabelião ou pela própria parte, perante duas testemunhas, para verificar, para fazer essa verificação se os termos que foram instituídos dentro desse testamento, eles estão adequados às disposições que fez o testador. E o terceiro, ser um instrumento em seguida da leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião, ou seja, no testamento público, por ser feito perante tabelião, perante oficial de cartório, vocês vão ver que ele só requer duas testemunhas, enquanto os demais eles requerem um número a mais do que esse de duas testemunhas. Pois bem, outra grande questão que é relevante ao testamento público é que os deficientes visuais eles devem efetivamente fazer testamento através do testamento público. Por quê? Porque o testamento público ele vai permitir a leitura desse testamento. Ele vai permitir que o testamento seja lido pelo oficial ou pela própria parte. No caso, se for redigido, o tabelião lê e o deficiente visual ele pode confirmar que aqueles são os termos da sua disposição de última vontade. Ainda quanto à forma, deve-se dizer que o testamento ele pode ser manuscrito no livro ou datilografado, impresso e inserido dentro do livro de notas. Nos dois casos, há validade para estas formas. Vale dizer também que o analfabeto ele pode testar por esta formalidade. Está previsto lá no artigo 1865, quando ele diz, se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou o seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e a seu rogo, uma das testemunhas instrumentais. Ou seja, aí nós temos o testamento feito a rogo, feito por analfabeto, com assinatura a rogo, ou seja, alguém assina em nome do testador que não saiba assinar. O artigo 1866 diz: o indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presente às testemunhas.
Pessoal, e a restrição exclusiva, a quem serve especialmente o testamento público? Ele vai dizer lá no artigo 1867, ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou pelo seu substituto legal e outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstância menção no testamento. Ou seja, vai se fazer o testamento, como o cego não tem como conferir através da leitura, o tabelião ou seu substituto vai ler uma vez e em seguida lerá uma das testemunhas, que deve ser de confiança desse testador que é deficiente visual, e ele vai poder, evidentemente, assinar aquele testamento, caso saiba ler e escrever. Beleza? O testamento público, ele tem uma grande vantagem. Ele tem muita segurança, ele é um testamento que fica assegurado a manifestação de vontade e é muito difícil de se desconstituir, de se anular esse testamento. Mas a desvantagem dele eu reputo 2. Primeiro, que ele só pode ser feito em língua nacional, então é difícil para que os estrangeiros possam fazer. E segundo, que o conteúdo desse testamento, para quem você deixou, quanto você deixou, ele é de fácil acesso, ou seja, ele pode ser objeto de consulta por qualquer pessoa. Então, basicamente, testamento público é isso, e vamos então falar sobre o testamento cerrado, como a segunda modalidade que a gente tem a falar sobre os testamentos. E aí eu vou começar dizendo a vocês que o testamento cerrado, ele também é conhecido como testamento sigiloso ou testamento místico. E a principal característica dele é que ele tem no seu conteúdo informações sigilosas. Ele vai ser lacrado, ele vai ser fechado e não vai permitir o conhecimento por outras pessoas. Essa é a sua grande vantagem. E o testamento, ele pode ser escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu pedido. E somente eles vão conhecer esse conteúdo. Ele é feito através de documento e é também levado à lacração, a ser lacrado perante tabelião que previamente vai aprovar esse testamento. E vai haver algumas fases dentro desse testamento, que seria a fase de apresentação, aprovação e cerração. Eles vão fazer parte do caminho do testamento cerrado perante o tabelião, ok? Quanto à forma ainda, deve-se dizer que o testamento cerrado ele pode ser manuscrito ou pode ser datilografado, mas vai ser necessário a autenticação através de assinatura em cada uma das páginas, caso ele seja datilografado, digitado, impresso. O testador vai ter que dar autenticidade a cada uma das páginas, assinando estas páginas, conforme prevê o parágrafo único do artigo 1868. Uma vez aprovado, vale dizer que esta aprovação dada pelo tabelião é tão somente quanto às circunstâncias em que o testamento está sendo apresentado, etc., etc., com o auxílio de 3 testemunhas, e não quanto ao conteúdo desse testamento, que eu lembro a vocês que o conteúdo desse testamento ele é sigiloso. Desculpa, eu acabei de comentar que era 3 testemunhas, não, são 2 testemunhas que tem que fazer parte do testamento cerrado. Apenas o privado é que são 3. Ok? Então são 2 testemunhas além do tabelião e do testador, que vão certificar esses procedimentos do inventário cerrado. O inventário cerrado, pessoal, ele não é permitido ao analfabeto, e também ele propicia que o surdo-mudo ele só pode fazer testamento através do testamento cerrado e
presume-se que este seja alfabetizado. Esse surdo-mudo ele tem que ser alfabetizado para ele poder escrever e ler os termos do testamento. E neste caso ele vai pedir a aprovação ao seu testamento por escrito. Ele apresenta o seu testamento dizendo: este é o meu testamento para o qual eu peço aprovação. Ele diz por escrito e aos demais diz de forma verbal. Uma coisa também interessante é que o testamento cerrado ele pode ser feito em língua estrangeira. E evidentemente, sendo feito em língua estrangeira, por ocasião do seu cumprimento, se for judicial, vai-se buscar um tradutor oficial que venha a traduzir essa disposição em língua estrangeira para o português, para que seja efetivamente cumprido este testamento sem risco de desvirtuação do seu conteúdo. Ele vai ser traduzido com os compromissos de lei, etc., etc., e passará então ao seu cumprimento. E aí, pessoal, vocês vão ver que o testamento cerrado ele prevalece em favor do surdo e mudo, não pode ser feito pelo analfabeto nem pelos deficientes visuais. Ok? O código fala cego, mas a gente diz que é o deficiente visual completo, né? Pois bem, o testamento ele vai ficar fechado e, como eu comentei, a abertura desse testamento pelo próprio testador, ela é um ato de revogação. E o testamento ele só vai poder ser aberto, só vai poder ser violado pelo juiz após a morte do testador. Se houver essa violação antes, ou por pessoa diversa do juiz, isso é causa de anulação do testamento, caso não haja a segurança sobre os termos desse testamento. Beleza? Então vamos passar à última modalidade dos testamentos ordinários, que é exatamente o testamento particular. Beleza? Vamos ver o que é que tem o testamento particular a nos dizer. O testamento particular, que está previsto lá no artigo 1876 do Código Civil, e lá é dito que o testamento pode ser feito de próprio punho ou de forma mecânica pelo testador. E ele vai ter como requisito, galera, que existam 3 testemunhas que assinem esse testamento na condição de testemunhas. Esse é um requisito a mais. Vocês veem que nos demais nós temos 2 testemunhas e no particular nós temos 3, exatamente porque há uma insegurança maior no testamento privado, porque ele não passa, ele não é objeto de crivo, ele não é objeto de análise, de registro ou de guarda por qualquer pessoa que tenha fé pública, diferentemente do público e do privado. O testamento particular, ele permanece sobre a guarda, permanece sob os cuidados do próprio testador. E isso é um fator de insegurança que pode levar à perda ou à destruição desse testamento. Um fato bem interessante sobre o testamento particular é que ele pode ser escrito em língua nacional e estrangeira, desde que, sendo escrito em língua estrangeira, as testemunhas que estão assinando o testamento, que estão dando validade àquele testamento, elas precisam ter conhecimento comprovado da língua estrangeira que está sendo usada naquele testamento, beleza? Então tem que, para ser testemunha, ter conhecimento da língua usada naquele testamento. Por exemplo, mesmo se eu escrever em português, eu não posso usar um russo que não saiba falar português, que não entenda português, para ser minha testemunha. Como eu disse a vocês, ele não tem registro público, ele é um ato totalmente particular e isso traz um certo risco à sua perda, à sua destruição, etc, etc. Outras desvantagens é a sua fragilidade de ser anulado, ou seja, caso seja aberto por alguém antes da morte ou
testemunhas não o revalide, e também não pode ser feito por cego ou analfabeto. É preciso, galera, que as testemunhas, ao tempo da morte, estejam vivas para validar esse testamento. Embora o melhor aproveitamento dos testamentos, esse princípio, permita que, se não havendo testemunhas vivas ao tempo da morte do autor da herança, ainda assim o juiz, excepcionalmente, possa validar, possa dar validade a esse testamento. Beleza? Pois bem, sobre as formas especiais de testamento, era isso que eu tinha a dispor, e na próxima aula, no próximo encontro nosso, eu vou falar sobre os codicilos e sobre os testamentos especiais. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje, deixando aquele abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Grande beijo e tchau, obrigado.